eu convido ele que tem 22 anos de experiência na área de saúde, tem um amplo currículo que inclui atuações em posições estratégicas e liderança em ações empreendedoras e no campo da educação. Fez questão de vir participar conosco desse evento. Convido para dissertar acerca da temática Como faturar sem Branzidis e Simpro. Convido Francisco de Souza Coelho. Bom dia a todos e a todas. Primeiro, agradecer pelo convite, ao Jaziel, em nome de toda a equipe. Eu acho que esse é o primeiro evento de muitos, muito bem organizado. Vocês estão todos de parabéns, viu, Jaziel? E estou com um tema desafiador, mas antes, vou passar aqui rapidamente. Passar meu currículo aqui, mas já está na apresentação do treinamento. Eu queria dizer que meu vínculo principal não é a Forme Saúde, que é a empresa que eu estou aqui representando, é no Grupo Santa Casa, de Belo Horizonte. É uma instituição, para quem não conhece, formada pelo Hospital Santa Casa, que é um hospital com mais de 1.000 leitos dedicados ao SUS. É a maior instituição filantrópica do estado de Minas Gerais, está entre as 3 maiores do Brasil. A gente tem transplantes de vários tipos. É o único hospital que faz transplante de medula em doador não aparentado. Fazemos transplante de córnea, fígado, rim, coração. Somos alta complexidade em cirurgia cardíaca, alta complexidade em neurocirurgia, ortopedia. Temos um centro de referência de glaucoma e catarata. São 170 leitos de UTI. Então, um hospital bem grande, bem representativo para o cenário de saúde. E além do Hospital Santa Casa, a gente tem também o Centro de Especialidades Médicas, que atende 32 especialidades médicas, 40 mil atendimentos mês. Temos o Hospital São Lucas, que é um hospital 100% saúde privada, medicina suplementar, com 240 leitos. É um hospital também que tem uma tradição em Belo Horizonte, em atendimento em saúde suplementar. Temos o Instituto de Ensino e Pesquisa, com pós-graduação lá, Distrito Senso e faculdade, escola técnica, onde são formados praticamente toda a nossa mão de obra de técnico de enfermagem sai desse Instituto de Ensino e Pesquisa. Recentemente, nós tivemos também a faculdade aprovada pelo MEC. Por enquanto, com cursos de gestão, em breve a gente vai estar também com cursos de medicina. A gente tem o Instituto Geriátrico, com cerca de 50 idosos, uma unidade também nossa bem tradicional, mas é uma unidade que a provedoria nossa trata com bastante carinho, não uma unidade com fins lucrativos, mas uma unidade que a gente tem um carinho especial com ela. E a gente tem uma funerária também. E essa funerária, ela também é uma das mais antigas, uma das maiores participações no mercado do setor funerário é a funerária da Santa Casa. E a gente até brinca, porque a gente é a única funerária que tem plano funerário empresarial. Então, são 25 mil vidas. Então, eu sei que tem operadoras aqui que provavelmente não tem esse número de vidas. E é estranho a gente vender plano funerário empresarial, porque esse plano não tem carência. Então, a gente chega para oferecer e fala, olha, quem quiser pode usar, mas acho que ninguém quer, Mas é um negócio interessante. Então, a gente fala que a gente está com a verticalização da vida, Porque a gente começa ali no pré-natal de alto risco, que a gente tem ali no ambulatório, e vai até a funerária. Então, a gente tem todos os serviços aí passando pela funerária. A funerária também tem curso de tanatopraxia e necromaquiagem. Então, quando você vê o corpo lá, parece que está dormindo, a gente faz isso também. Então, espero que ninguém precise. Aqui é o Hospital Santa Casa. Para quem não conhece, eu trouxe uma foto aqui para ilustrar. Tá ok? Bom, a Forme Saúde, ela trabalha principalmente com cursos na área de saúde, cursos de faturamento e de auditoria. Para quem não conhece, eu deixei os contatos aí, as redes sociais, é só procurar a gente. Alguns cursos são EAD, a gente começou com a modalidade EAD para ter um alcance maior. Mas agora, entrando aqui nesse tema, que é um tema bastante provocativo, Como que a gente vai trabalhar
sem Simpro e sem Brasíndice. Esse tema parece que eu vou falar, como se eu falasse um assunto assim, né? Como ganhar dinheiro, fácil sem trabalhar, ou como, né? Essas propagandas que a gente vê. Seria isso por que a gente tem essa ideia de trabalhar sem Simpro e sem Brasíndice? É uma coisa tão distante. Primeiro que a gente pega a revista Simpro, e é uma revista com mais de 60 mil materiais hospitalares, diversas empresas publicando nessa revista. É uma tradição você trabalhar com Simpro, né, no mercado de saúde suplementar. Né? Quem aqui não tem pelo menos um contrato que tem o Simpro? E o que falar então do Brasíndice, que foi a primeira revista de publicação no âmbito nacional com informações de publicação de valores de medicamentos e materiais, que também hoje é uma referência. Né? São mais de 4 mil assinantes, tem uma publicação quinzenal, né, uma atualização que sempre a gente tem uma discussão, né? Quem é responsável por atualizar? Faturamento, farmácia ou TI? Todo mundo tem essa guerra, né? Mas é uma revista que a gente utiliza, né, e faz muito uso dela. Então, como faturar sem esses dois elementos? A discussão toda começou quando começaram a sair os fabricantes dessas revistas, alguns fabricantes. Abbott, Nestlé, Roche, Baxter, Johnson & Johnson. Mas qual que é o problema de sair esses fabricantes? Se a gente teve um problema muito maior, vamos dizer assim, lá em 2009, lembra da publicação da resolução número 3, que proibiu a publicação do preço máximo ao consumidor em medicamentos de uso restrito hospitalar? Talvez esse problema de 2009 tenha sido maior do que esse agora. Só que agora, com a evolução da informação, o acesso à informação é muito mais amplo, a gente está discutindo mais. Mas qual de vocês aqui, eu separei aqui o Espírito Santo, conseguiu negociar preço de fábrica, mas essas bandas aqui, essas margens aqui, junto às operadoras? Porque essa é a margem do preço máximo ao consumidor. Então, lá em 2009, já houve uma perda representativa no faturamento de medicamentos. A não ser que alguém aqui levante a mão e fale, eu consegui negociar esse valor. Aí eu vou dar os parabéns, porque é difícil. Eu não consegui negociar essa margem. Bom, a primeira coisa, gente, quando a gente vai pensar em faturar sem o Brasíndice, sem o Simpro, é o conhecimento das informações. Tenho certeza que todos estão incomodados com a retirada dos fabricantes. Mas poucos devem saber aqui qual que é o meu faturamento, dentro da composição minha de faturamento, o que representa a Johnson & Johnson? O que representa a Abbott dentro do meu faturamento? Qual o valor que eu faturo desses fornecedores? Então, primeiro, essa pergunta precisa ser respondida, concordam? Eu preciso saber isso para medir o impacto. Vamos pegar esse cenário aqui, que é muito comum no momento de negociação. Eu sempre falo que para você negociar, você precisa primeiro conhecer o seu faturamento. O que compõe esse faturamento? Eu trouxe um exemplo aqui, e em breve vocês vão saber de onde eu tirei esses percentuais, onde a gente tem, dentro de uma composição de um faturamento, esse é um cenário que eu criei, fictício, onde em 2018, 12% da receita era composta por diárias. Serviços 8%, medicamentos 35%, materiais 15%, ISDT 10% e honorários 20%. Eu simulei esse faturamento de R$1 milhão para esse prestador de serviço. Gente, prestador de serviço, quando a gente fala em prestador de serviço, principalmente na área de saúde, o que a gente pensa? O que o administrador de serviço de saúde pensa quando ele vai pensar em custos? Mão de obra. O maior custo que a gente tem é mão de obra. Então, quando chega uma operadora, sei que tem algumas aqui, e faz uma proposta, por exemplo, eu vou aumentar a diária em 10%. Já pensaram nessa operadora? Vou aumentar também serviços em 10%. SDT, 10%. Honorários, 10%. Nesse momento, os prestadores estão sorrindo, né?
E as operadoras estão assim, esse cara está doido. De onde que eu vou aumentar 10%? O IPCA chegando a 4%, 5% ao ano. De onde que eu vou aumentar 10%? Mas o prestador, né, o gestor hospitalar, o que ele enxerga no dia a dia dele, quando ele está pagando? Folha. Folha é o maior custo dele, contrato. É isso que ele está pagando. E quando a operadora oferece uma proposta dessa aqui, pode colocar o contrato que for na frente dele, que ele vai assinar e vai aceitar essa proposta. Porque o que ele vai analisar? Olha, esse ano eu dei 4,5%, 5% de reajuste para meus funcionários. A operadora está oferecendo 10%. Está ótimo. Só que essa operadora, aí vem o outro lado. Ela vai vir com uma proposta. Olha, está saindo itens de materiais, itens de medicamento, da tabela Brasíndice. Nós vamos trabalhar com a tabela própria a partir de agora. E essa tabela própria reduz medicamento e reduz o material. Como o administrador, o gestor, como prestador, ele enxerga só a parte de folha, aquilo que ele paga mais, aquilo que ele desembolsa mais, ele vai acatar. E qual que é o reflexo disso? Então, o que ele acha que está aumentando, ampliando sua receita, ele está perdendo. E isso vem acontecendo cada vez mais. Primeiro, porque ele não conhece o que compõe a sua receita em materiais. É o que eu disse. Quanto de fio cirúrgico você fatura? Quanto de dieta integral você fatura? Até hoje, tem prestadores ainda faturando bolinha de algodão, esparadrapo, PVPI, ml de álcool. O que isso significa no faturamento? Às vezes fica lá discutindo um reajuste linear da tabela de materiais, enquanto não faz uma análise, um pareto sequer, daquilo que impacta mais no seu faturamento. Eu vou dar um exemplo aqui da bolinha de algodão. Se alguém cobra aí, vai ficar surpreso, né? Vamos lá. Vamos pensar aqui no faturista que cobra essa bolinha de algodão. Eu sei que vocês ganham mais que isso, viu, gente? Um salário de 1.800. Isso é hipotético, viu? Depois... Vamos colocar em cargos e benefícios aqui, 70%. Esse é um custo de um faturista, para quem paga o salário. Vamos colocar aqui 200 horas trabalhadas. Eu descontei a hora do almoço. Ok? Total de minutos trabalhados, 12 mil minutos no mês. O custo de um minuto de faturista é 26 centavos. Se ele contar a bolinha de algodão, ele tem que achar pelo menos 6 para ter resultado, por minuto errado. Se ele não está achando esse tanto de bolinha de algodão errado, para de contar a bolinha de algodão. E ainda coloca um auditor para conferir, né? Pior é quando tem auditor do lado do prestador e do lado da operadora. O salário do auditor eu coloquei um salário mais alto, mas eu sei que está também abaixo da categoria. O auditor recebe mais que isso. Mais encargos e benefícios, 8.500 é o custo do auditor. Horas trabalhadas, minutos trabalhados, 71 centavos o custo do minuto da auditoria. É uma mão de obra muito qualificada para contar, né, bolinha de algodão, ml de álcool e centímetros de esparadrapo. E outra que esse centímetro de esparadrapo, eu nunca vi uma enfermeira atendendo o paciente medindo com a régua e anotando 30 centímetros. Então é fingindo que é aquilo, né? Custo do minuto, 97. Esse é o custo desse processo, quando a gente vai avaliar. Então, para ser efetivo, eu tenho que achar pelo menos 20 bolinhas de algodão, 20 ml de álcool, ou, né, o que for em centímetros de esparadrapos, errados por minuto. Vale a pena? Então, uma das discussões que a gente tem que ter é revisão, vai ter uma palestra com esse tema, que é a revisão do modelo de faturamento. Vale a pena eu ficar cobrando esses itens de baixo valor? Ou incluo isso na diária? Uma coisa também que mudou muito o cenário, essa notícia acho que todo mundo assustou, né? Principalmente quem está no Rio, quem está em São Paulo. A Amil descredenciar, né? A maior operadora de plano de saúde do Brasil, descredenciar a maior rede
de hospitais do Brasil. Então, mostra que o cenário está mudando. Esse cenário de modelo fee-for-service está acabando. Então, a gente começa a ter que repensar um modelo de faturamento. Vamos pensar aqui, então, qual que é o impacto da extinção de Brasíndice e Simpro para os prestadores. Peguei aqui a ANAP, são dados aqui do relatório da ANAP de 2018. A distribuição da ANAP, eu vou tirar aqui medicamentos e materiais, representa 45% da sua receita bruta, dos hospitais que compõem a ANAP. Se eu desconsiderar aqui as receitas operacionais, outros serviços, e considerar a órtese e prótese, sobe para 69% a composição da receita desses hospitais. Isso eu estou falando de receita. 69% está no insumo. Quando a gente pula para despesa, eu vou verificar que 24% da composição da despesa dos mesmos hospitais é insumo. O restante é serviço. O que a gente conclui com essas duas análises aqui? A gente recebe muito por aquilo que gasta pouco. Né? Eu gasto 24% com material e medicamento para receber 69%. E custa muito aquilo que a gente recebe pouco. Custa 76% para mim como prestador, aquilo que eu recebo só 31%. Inverter isso que é complicado. Né? Você vender uma agulha, que hoje você compra por uma agulha de punção por 120, 130 reais, você pegar lá no Simpro e vender ela por 1.200, é complicado para a operadora. Da mesma forma, é complicado para o prestador receber por uma diária um valor que você não consegue nem um hotel em beira de rodoviária. Também é complicado. Então, equacionar isso é muito difícil. E com a resolução número 363, de 2014, onde é proibido, né, que tenham cláusulas contratuais que mantenham ou reduzam o valor do contrato, a gente tem que sempre avaliar a tabela própria, as propostas que chegam, se isso não vem acontecendo de forma, vamos dizer assim, disfarçada. Porque se a gente pegar esse cenário que eu mostrei para vocês aqui, e chegar a uma tabela própria, por exemplo, com uma redução de 20%, 20% de redução em MATMED de um faturamento alto é muito. Isso vai significar que eu tenho que aumentar as diárias e taxas em 41%. Isso é um cenário. Porque a margem sobre material e medicamento é muito maior do que 20%. Então, é um cenário desafiador aí para a gente. Qual que é o impacto disso? Primeiro, o impacto contratual. Todos os contratos, a base deles é Simpro e Brasíndice. A maioria desses contratos, a base dele é Simpro e Brasíndice. Então, o primeiro impacto é revisão desses contratos. O outro impacto que aí pode gerar glosas, Simpro e Brasíndice não trazem só a decisão do produto e o valor, trazem também o código TUS. Então, a gente vai ter que fazer também uma ponderação sobre a codificação. O outro impacto é técnico. Quando sai algum produto, ele entra em desuso, eles saem da publicação das revistas Simpro e Brasíndice. As operadoras vão ter que manter uma estrutura para dar manutenção nessas tabelas. Imagine essa estrutura de consultar o site da Anvisa o tempo todo, retirando itens em desuso. Complicado, né? Impacto na política de formação de preços, como eu já comentei aqui para vocês, isso é um dado aí que em torno de 50% da receita é material e medicamento, então tem um impacto grande. Impacto na política governamental. Além dos itens em desuso, o fabricante pode definir, eu não quero mais lançar esse produto, não vou fabricar mais esse produto. Isso pode ter um impacto. Hoje a gente já viu aí uma notícia que saiu recente também, de operadora propondo OPMEs mais baratas, né, uma tabela própria com OPMEs mais baratas.
Essa é uma reportagem que saiu recente. Então, elas vão entrar também nessa questão. Olha, adquire o mais barato, adquire o da minha tabela. E aí pode sair também perdendo o consumidor, né, o cliente. E não tem como a gente discutir Simples Brasíndice sem falar do contexto todo do faturamento. Né? A mudança do Simples Brasíndice ela já está acontecendo. Mas quantos de vocês aqui ainda faturam utilizando a tabela MB92? Uma tabela que tem mais de 27 anos. E o contrário, né? Eu tenho certeza que poucos utilizam o CBHPM 2018. Então tem esse contexto também. As mudanças não vêm acompanhando. Então a discussão ela é realmente muito ampla. É mais ou menos isso aqui, a distância de uma para a outra. Então, se tem alguém faturando uma consulta a R$ 104,00, que é a CBHPM 2018, está de parabéns. E quem está com a UCO, né, Unidade de Custo Operacional, a 2047, também está de parabéns. Porque essa é a evolução, se a gente fosse acompanhar. Só que dá para acompanhar isso sem a contrapartida de ajuste de material e medicamento? Para a operadora não dá. As operadoras elas trabalham com uma meta de 70% de sinistralidade. É o que a literatura fala para a operadora ser saudável. E a maioria hoje tem sinistralidade acima de 80%. Então, as ações aí que eu tentei buscar aí, as ações mais imediatas, são realizar aditivo contratual prevendo a manutenção dos valores já cobrados e o reajuste com base no IPCA ou equivalente. Isso tem que ser de imediato porque saiu o item do Brasíndice, que é a sua revista de referência, ou do Simpro. Se você está cobrando, você pode ter uma glosa por omissão, não consta na tabela. Então, é um ajuste já imediato para ser feito. O outro, iniciar alguns estudos. Primeiro, avaliar o impacto desses itens que saíram em seu faturamento. Solicitar também a recomposição da tabela, prevendo a recomposição de perdas. Essa análise ela é bem complicada. Quando você pega, eu dei um exemplo aqui simples, ela é mais complexa que isso. Quando você avalia a tabela de materiais como um todo. Mas é uma análise que precisa ser feita. É o que o pessoal está chamando de transposição de valores. Lá em São Paulo tem algumas operadoras e prestadores que já estão ajustando isso. E aí vem a principal mudança, que é o formato de remuneração. Esse modelo de remuneração fee for service é um modelo já vencido. É um modelo que somente aqui no Brasil vem adotando praticamente. Quando você pega Europa e Estados Unidos já estão com outros modelos bem mais avançados de remuneração. E é o único modelo que privilegia a falta de acompanhamento dos gastos. Quanto mais você gasta, mais você recebe. Então, é um modelo que realmente precisa ser revisto. Tem um tema, né, sobre o modelo de remuneração, então não quero entrar no tema da palestrante. A ANS soltou um guia de implementação de modelos de remuneração baseado em valor. Eu vejo, esse guia é muito interessante, para quem não teve acesso, acho que vale a pena, está disponível, só procurar no Google aí que vai achar. Ele fala de todos os modelos, e realmente o que eu consigo ver, a gente já teve operadora de plano de saúde, então a gente já trabalhou com alguns modelos, o Capitation a gente já trabalhou, no momento a gente trabalha com DRG, né, o Fee for Service também para algumas operadoras a gente trabalha. O que eu vejo é que todos têm fragilidades e pontos fortes. O ideal é a gente chegar na composição que melhor atende. E aqui eu coloquei as referências, gente. Então aqui eu encerro a palestra e vou agradecer vocês. Okay. Bom, eu penso que nós temos um grande desafio pela frente. Assim que a Johnson, a Abbott saíram da publicação da Brasíndice Simpro, a gente ficou pensando
como que a gente ia fazer daqui para frente? Como que eu vou cobrar? Não tem uma referência de preço, né? E isso faz com que, novamente, a gente rediscuta, que a gente vai falar isso aqui o tempo todo, como que o faturamento comercial vai se posicionar frente a essas alterações. Isso faz com que nós saiamos de trás da mesa para negociar, chamar fornecedor e negociar. Agora, vamos negociar item a item, o que fazer? É complicado. É complicado, viu, Jaziel? Primeiro, assim, quem não é muito afetado com essa mudança é realmente o fornecedor. Ele é o agente que está aí provocando essa mudança, mas ele não é diretamente afetado. Ele publica na revista, mas ele não está sendo diretamente afetado com essa mudança. Renegociar sempre eu acho que é o melhor caminho. Até porque a gente sabe que as margens hoje são altas, né? O que a gente vende e é mais caro para a operadora nem sempre é aquilo que vai ficar com o prestador. E eu acho que a solução é realmente unir forças, prestador e operadora, e descobrir o melhor caminho e desenhar uma proposta em conjunto que vai sair uma solução melhor para os dois. Porque é difícil sentar na mesa de negociação hoje, igual eu coloquei ali, e falar, olha, a gente fatura muito mais com material e medicamento do que deveria. Né? A margem ela é grande mesmo. Mas qual a minha contrapartida? Qual a recomposição que eu vou ter dentro das diárias e taxas? Porque se eu tenho realmente uma margem, o acréscimo que eu vou ter que ter nesse modelo FIFO-CEF sem diárias e taxas, ele é muito alto. Acho que a saída é uma reanálise, uma reinvenção mesmo, né? O que a gente está vendo que o mercado está acontecendo, está se consolidando, é mudar realmente o modelo de remuneração. E um modelo que realmente agregue valor para o paciente. Ok. O pessoal está pedindo para voltar ao slide das referências, para poder tirar foto ali. Se o rapaz puder retornar, acho que é o penúltimo slide. Em relação à questão da negociação, esse slide aí das referências. O que a gente percebe muito também nos novos modelos de remuneração, que vai ser uma palestra da tarde, da doutora Goldete, não é meio que forçosamente forçando o prestador a mudar o seu ritmo de trabalho, a sua forma de pagamento, para poder ele olhar para dentro dele quanto instituição e ver o que ele pode melhorar para poder não ficar tanto no prejuízo. Os novos modelos de remuneração não seria uma forma de contra-ataque das operadoras para você poder reduzir custo com os insumos? Eu vejo o seguinte, realmente a tendência, quando você avalia, é que vai ter uma redução de faturamento. Mas as operadoras, eu não estou fazendo defesa de operadora, gente, até porque eu sou prestador. Mas a gente tem trabalhado, né, no mercado de saúde, a gente tem que ter o olhar nos dois sentidos. E o que a gente vê também é um desperdício e uma falta de gestão em alguns prestadores de controle efetivo mesmo. A saúde ela evoluiu muito aí nos 5, 10 anos. Hoje o pessoal começa a preocupar com o Lean, né, com um giro maior de leito, com uma taxa de ocupação mais efetiva. Esse modelo fee-for-service, tudo bem, ele é bom, ótimo prestador. Mas pensando aí no cuidado do paciente, né, na preocupação do paciente, ele não ter uma infecção, ele ir embora mais rápido, você ter práticas mais efetivas com o paciente, que a gente acaba esquecendo um pouco na hora de negociar e de pensar no paciente. Ele é um modelo que não privilegia, né, o olhar do paciente, né, a eficiência. É lógico que os outros modelos a gente tem que olhar com uma certa preocupação.
Mas quem hoje, né, qual prestador hoje que não está preocupado em estabelecer protocolos, melhorar sua eficiência, seu giro de leito? E receber adequadamente por isso. Muda o perfil, acho que muda também a preocupação nossa. Né? Hoje a gente não pode pensar que a gente é vendedor de insumo, a gente tem que pensar realmente que a gente é prestador de serviço, e eu penso na qualificação desse serviço. Alguns modelos ali, eles dependem, eu estou falando até de falar de um com propriedade ali, que é o DRG, que hoje praticamente qualquer congresso que você vai, o pessoal, o DRG, e é um modelo que a gente está trabalhando nele vinculado a um percentual de performance. A gente detectou uma série de melhorias, né, que o paciente poderia ficar menos tempo e acabou permanecendo. Isso fez com que a gente produzisse mais com custo por atendimento bem menor. Isso porque, como eu mostrei para vocês ali, o nosso maior custo não é Matmed. O nosso maior custo é folha. Né? A folha nossa é 60%, 55%. Mais contratos, isso sobe para 80%, 75%. Então, essa remuneração tem que estar justa aí. É uma análise que a gente tem que fazer. Bom, nosso universo depende de muitas análises. Pelo que a gente está percebendo, se você atua numa área que ela ainda conta bolinha de algodão e você recebe 26 centavos, que o auditor confere e gasta mais 60, 70 centavos, você está no passado. Então, você precisa evoluir para chegar no presente e pensar no futuro. Qual seria o futuro? Como que você enxerga lá na Santa Casa de BH, assim como tem todas as santas casas, todos os filantrópicos, os demais prestadores privados, as operadoras de saúde, como que você enxerga o futuro da cobrança de insumos? Como que a gente vai se comportar daqui a algum tempo, não havendo realmente mais a adesão dos fabricantes da Brasint e Simpro, não chegando no momento de negociação, o que pode impactar prestador, operadora? Como que isso vai se comportar? Acho que essa mudança ela já está acontecendo de forma gradativa. Né? A tendência, primeiro, operadoras, eu acho que elas vão se consolidando. A gente acompanha aí as principais operadoras. Hoje a gente tem aí a Amil, a Intermédica, as Unimedes, elas estão se consolidando e a tendência é a gente ter um mix de pagadores do serviço menor. Né? A gente viu aí a Apvida, que o foco dela era Nordeste, recentemente comprou a São Francisco, que o foco dela era interior de São Paulo. Então as fusões estão acontecendo. E quando a gente tem uma fonte pagadora, tem menos fontes pagadoras, o poder de negociação, poder de argumentação do outro lado, ele fica mais forte. Por outro lado, do lado do prestador, isso também está acontecendo. Né, hospitais com menos de 150, menos de 200 leitos, que não são especializados, eles estão com dificuldade financeira. Eles estão com dificuldade de sair dessa crise. Né, uma crise de atender a quantidade de beneficiários que depende para cumprir pelo menos o seu ponto de equilíbrio. Então, eles estão em crise. Eu vejo que a saída é um mercado mais consolidado, com menos operadoras e prestadores mais direcionados. Né? Prestadores de atendimento geral sendo hospitais maiores, hospitais menores sendo especializados. E com isso, desenvolver dentro dessa especialização um modelo que acho que vai ser bem próximo de um modelo de pacote, de pagamento por serviço prestado, por atendimento, não pela conta aberta mais. Isso já está acontecendo, né? A bolinha de algodão, assim, eu tenho certeza que a maioria que já não cobra, mas deve ter um ou outro que deve cobrar também, ou ml de álcool também. Mas eu acho que vai migrando aos poucos isso vai incorporando para as diárias, vai ficando só os itens de alto custo de fora, e a tendência é, no futuro, realmente ficar somente
aí os pacotes, ou até o modelo Capitation também, que a gente está vendo desenvolvendo. E não é só quando a operadora tem grande poder, não. A gente viu agora, né, o Sírio-Libanês, que é um hospital aí de referência, ele fechou o modelo Capitation com a Amil. E é um hospital com grande poder de negociação e acatou isso. É lógico que ele teve as regras dele, ele a gente não conhece as bases contratuais. Mas está desenvolvendo um cenário dessa forma. Né? A gente tem o Mãe de Deus lá no Rio Grande do Sul, que já trabalha com DRG com a Unimed. Então, está acontecendo essas mudanças. E que eu mostrei ali, depois que aconteceu esse fato no Brasil, né, que foi um marco esse ano, da Amil descredenciar a Redditor, que é uma coisa que você não imaginava, pelo tamanho da Amil e pela quantidade de atendimentos que ela realizava na Redditor, e a importância estratégica da Redditor na saúde, isso já está mostrando para a gente que o cenário vai mudar. Realmente essa questão da Amil com a Redditor, ela nos faz refletir até no quesito do peso operadora-prestador, né, no sentido de que precisa se sentar e negociar, do contrário, fica com o seu serviço que eu fico com o meu. Mais ou menos nesse sentido que entrou esse cenário. Na questão da bolinha de algodão, eu sou da época que eu contava muita bolinha de algodão, tá? Já contei muita bolinha de algodão, agulha, seringa, e depois ainda descobri que estava errado, tinha que contar de novo. Mas sou muito adepto dos pacotes, dos semiglobais, do DRG. Eu penso que isso não é só faturamento. Quando você está na bolinha de algodão, é faturamento, né? Mas quando você parte para uma nova metodologia de pagamento, não envolve só faturamento, é institucional, tem que ser abraçado de cima para baixo, né? Como a gente diz, desde a alta direção até a portaria. Bom, Francisco, muito obrigado, quero te agradecer, é um prazer tê-lo aqui. Já conheço você através dos meus meninos que vão lá fazer esse curso contigo, e foi muito gratificante, quero te entregar o nosso certificado.